O segredo do príncipe e o milagre em São Paulo. Quando a família real dos Emirados Árabes Unidos desembarcou no Brasil há 13 anos, em 2010, para negociações comerciais com as principais empresas de tecnologia e engenharia do país, o jovem príncipe Abdullah Hassan pisou em solo brasileiro pela primeira vez acompanhado de seus familiares. O tempo voou. Agora com 30 e poucos anos, o príncipe visitou o Brasil novamente em junho de 2023. Desta vez, ele veio como membro de uma delegação de alto nível do Emirado de Ajman, visando o intercâmbio tecnológico e parcerias em infraestrutura. No entanto, durante um tour pelas sedes de grandes corporações e edifícios comerciais em São Paulo, o príncipe Hassan foi visto deixando a delegação, apoiado no braço de um homem brasileiro, dirigindo-se a um local privado. Ele caminhava com dificuldade e sua fisionomia não era boa. A verdade é que o príncipe Hassan vivia diariamente com medo de que o segredo de seu corpo fosse revelado. Por ironia do destino, a pessoa que ele menos desejava que soubesse desse segredo, o Sr. Roberto, o líder da equipe brasileira responsável pelo projeto, vindo daquele país tropical e vasto, acabou descobrindo tudo. Sem escolha, ele teve que seguir o Sr. Roberto até uma clínica especializada em São Paulo para tratamento. Qual é, afinal, a história deste príncipe árabe? Vamos descobrir juntos. Olá a todos, meu nome é Abdullah Hassan, moro nos Emirados Árabes Unidos e sou um nobre membro da realeza, herdeiro das tradições de glória e honra dos meus ancestrais. Muitos podem pensar erroneamente que os Emirados Árabes Unidos são um único país homogêneo, mas, na verdade, somos uma federação composta por 7 emirados governados por monarquias absolutas. Nossa família real é uma dessas 7, e temos muito orgulho disso. Pessoas de todo o mundo se sentem honradas em colaborar com nossa família real. Portanto, independentemente das condições, a outra parte geralmente aceita nossas propostas, pois fazer negócios conosco é por si só valioso. Oferecemos condições generosas, investimos recursos massivos e garantimos retornos substanciais. Como príncipe árabe, dedico-me a tornar os Emirados ainda mais prósperos, especialmente através do Plano de Desenvolvimento Urbano de Dubai, um projeto nacional prioritário. Muitos países desejam participar. A engenharia avançada e a tecnologia da informação do Brasil gozam de grande prestígio no mundo árabe e já provaram seu valor. Por isso decidimos cooperar com o Brasil na 4ª Revolução Industrial e na construção das cidades do futuro. No entanto, havia uma pessoa que me deixava extremamente irritado, o Sr. Roberto, o chefe da equipe brasileira. Durante todo o projeto, sua atitude comigo foi muito rigorosa. Normalmente, diante de um membro da realeza como eu, todos tentam obedecer às ordens, mas o Sr. Roberto insistia em suas opiniões e falava o que pensava, com aquela franqueza típica dos brasileiros. Embora eu quisesse usar meu poder para pressioná-lo, cada palavra dele era razoável e convincente, a ponto de os líderes de equipe de outros países concordarem com a cabeça. Investi uma quantia enorme de dinheiro, esperando que os trabalhadores pudessem trabalhar dia e noite para terminar o mais rápido possível antes do Ramadã. Durante o Ramadã, nem mesmo membro da realeza como eu pode ordenar casualmente que os trabalhadores trabalhem. Portanto, na região árabe, a maioria das obras corre para ser concluída antes desse período. Os líderes de equipe de outros países concordaram que deveríamos fazer isso, mas o Sr. Roberto se opôs veementemente. Ele disse, com aquele seu jeito caloroso mas firme, que fazer isso causaria acidentes e que os trabalhadores não teriam descanso suficiente. Ele sugeriu que dar tempo de descanso adequado ajudaria a melhorar a eficiência do trabalho, reduziria o risco de acidentes e poderia até fazer a obra terminar mais rápido. Como as equipes de engenheiros e especialistas brasileiros já haviam construído infraestruturas complexas no centro de Dubai e em todo o mundo, não podíamos ignorar suas palavras. Quando o Sr. Roberto falava com tanta base e lógica, nem os líderes de outros países nem nossos próprios funcionários árabes podiam refutar. Tive que ouvir sua opinião, mas no fundo estava furioso. Achava que esse chefe de equipe vindo da América do Sul não sabia o seu lugar. Ele parecia ter a minha idade, mas encontrava defeitos em tudo o que eu fazia.
Eu já estava sob muita pressão por outros assuntos. Por isso, eu frequentemente perdia o controle emocional, especialmente nos dias em que precisava ficar sentado em reuniões por longas horas. Eu só queria que a reunião acabasse logo para poder voltar ao meu quarto ou para casa descansar. Embora parte da razão fosse o Sr. Roberto, a principal fonte do meu estresse recente eram as hemorroidas. Há 2 ou 3 meses comecei a ter problemas intestinais, a constipação piorou dia a dia e agora eu sofria com isso. No clima quente e seco do deserto, minha condição não mostrava sinais de melhora. Embora o ar-condicionado no quarto ajudasse, ficar o dia todo no ar-condicionado também me fazia sentir que minha saúde estava piorando. Foi a primeira vez que algo assim aconteceu em nossa família real, deixando parentes e anciãos preocupados. Mas o mais importante é que se os funcionários ou pessoas de outros países soubessem que eu tinha essa doença, seria uma vergonha terrível. Portanto, eu estava exausto física e mentalmente, sofrendo em silêncio. Só quem já passou por isso pode entender como é torturante se preocupar com isso todos os dias a ponto de quase enlouquecer. Os sintomas variavam diariamente, às vezes havia sangue no papel higiênico, às vezes o ânus doía como se fosse rasgar. Mas o mais doloroso era que essa dor persistia durante as atividades ao ar livre. Eu não conseguia sentar confortavelmente e com medo de perder para o Sr. Roberto, que estava sempre me avaliando, eu não podia demonstrar nenhuma expressão de dor. Além disso, como membro da realeza, devo usar o turbante e as vestes tradicionais todos os dias, o que causa muita transpiração. Eu tinha muito medo de que esse segredo se espalhasse pelo país e não ousava ir facilmente a um hospital local. Apesar de ter médicos exclusivos da realeza cuidando de mim diariamente, os tratamentos medicamentosos haviam se esgotado. Se a condição piorasse, restaria apenas a cirurgia. O Sr. Roberto não sabia da minha situação e continuava me pressionando todos os dias. Ele dizia que supervisionar o plano de desenvolvimento urbano era crucial e que o tomador de decisão supremo deveria visitar o local pessoalmente pelo menos a cada 2 ou 3 dias. Assim, ele frequentemente me chamava para o canteiro de obras com a desculpa de elevar o moral dos funcionários e manter todos alertas para reduzir erros. Além disso, às vezes ele trazia repórteres para divulgar ao povo dos Emirados o quanto valorizávamos o trabalho. No clima ventoso dos Emirados, as roupas esvoaçantes me deixavam ainda mais preocupado com minha parte inferior. Eu estava quase enlouquecendo. Quem precisava estar alerta não eram os funcionários, era eu. Por isso fiquei muito irritável, e não é de admirar que eu frequentemente perdesse a paciência com o Sr. Roberto, que estava sempre me chamando para sair. Mas ele sorria amigavelmente diante de todos e me elogiava na frente dos funcionários. Este é o grande príncipe, que vem pessoalmente todas as vezes para torcer pela equipe. Por causa disso, o moral e a eficiência dos funcionários aumentaram, e minha reputação também. Ele é um homem com carisma brasileiro peculiar, alguém que você simplesmente não consegue odiar. Um dia, o calor estava escaldante, e eu estava suando profusamente nas nádegas, mas ainda assim tive que ir inspecionar a obra. Depois de fazer a ronda como de costume, como estava muito quente, quis voltar rapidamente para minha residência. Preocupado que o suor escorresse para áreas sensíveis e causasse mais dor, voltei correndo, tirei imediatamente minhas roupas e sentei-me confortavelmente no sofá para deixar a parte inferior do corpo respirar. Quando a ansiedade desapareceu, senti um frescor aliviante. Mas, justo nesse momento, alguém empurrou a porta e entrou. Era o meu inimigo, o Sr. Roberto. O Sr. Roberto disse que tinha algo para conversar comigo e veio caminhando em minha direção. Eu estava tão preocupado com meu próprio conforto que não notei quando ele entrou. Eu estava sentado no sofá sem calças. Nós dois ficamos surpresos e sem palavras. O Sr. Roberto trancou a porta e disse, para alguém que faz um trabalho tão importante pelo país, estar com uma condição tão grave. Deve ser muito difícil guardar esse segredo. Parece que é melhor tratar isso o quanto antes. O Sr. Roberto imediatamente ligou para alguém e depois me perguntou,
Nossa empresa tem contato com um médico brasileiro excelente que está na região. Quer que eu peça para ele dar uma olhada primeiro? Mas naquele momento ter meu segredo descoberto pelo senhor Roberto, e não por outra pessoa, me fez sentir uma vergonha extrema. E deixar alguém examinar aquela parte era constrangedor demais. Então gritei com o senhor Roberto para que saísse imediatamente e ameacei dizendo que se ele contasse meu segredo, certamente sofreria as consequências. Mas ele não desistiu e continuou a me persuadir, porque o seu corpo pertence à nação, e não a você pessoalmente. Embora eu estivesse furioso, parei temporariamente para pensar ao ouvir aquela frase. Como médico da realeza já tinha feito o possível, e eu não tinha coragem de ir a um hospital árabe, pedi a ele um tempo para pensar. Ele disse que esperaria lá fora. Após muita reflexão, decidi aceitar sua sugestão. 1 hora depois, um médico brasileiro chegou à minha residência. O médico disse, em um país tão quente e seco, caminhar por muito tempo e usar roupas que não respiram é extremamente prejudicial. Ele observou que minha condição parecia ter sido negligenciada por muito tempo. Se não tratar logo, pode evoluir para uma doença mais grave e alertou. Ele me consolou dizendo, por que demorou tanto para procurar ajuda? Arrastar isso faz mal ao corpo. Finalmente fui tocado pelas palavras calmas e profissionais do médico brasileiro e abri meu coração. Depois de ouvir toda a minha história, o senhor Roberto propôs, então venha comigo para o Brasil fazer o tratamento. O Brasil é mundialmente famoso por sua medicina privada de ponta e cirurgias avançadas. Se for tratar lá, outros membros da realeza não saberão, o povo não saberá, e com a tecnologia médica brasileira, certamente não haverá problemas. Eu hesitei. Até o médico da realeza, que diziam ser excelente, usou vários medicamentos e não conseguiu controlar minha doença. Ir até o Brasil realmente ajudaria? Lembrei-me de 13 anos atrás, quando era adolescente e fui ao Brasil com minha família. Na época, um parente foi tratado lá e ficou muito satisfeito. Coincidentemente, o secretário real informou que em uma semana haveria uma delegação de intercâmbio tecnológico indo para o Brasil. Pensei, posso ir como membro da delegação e aproveitar para ir ao hospital. Contei esse plano ao senhor Roberto. Ele disse que era uma ótima ideia e que contataria antecipadamente o melhor cirurgião coloretal de São Paulo. Deixei o trabalho no canteiro de obras com meu funcionário de maior confiança e parti para o Brasil cheio de expectativas. As memórias da visita na adolescência já estavam vagas, mas quando o avião pousou, fiquei impressionado. O aeroporto internacional de Guarulhos tinha uma vibração moderna e movimentada, mas tudo parecia funcionar com uma energia vibrante. Como membro da realeza, recebi uma recepção calorosa do lado brasileiro. Mas discretamente deixei a delegação com o senhor Roberto e fui para o hospital que ele havia agendado. No caminho, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Por que vim com o senhor Roberto, a quem eu tanto detestava? Confiar nele foi a decisão certa? Se o tratamento não funcionasse, seria uma vergonha. Mas minhas preocupações desapareceram 30 minutos após chegar ao hospital. O médico brasileiro examinou-me e disse, uma condição neste nível deve ser muito dolorosa. Como o senhor aguentou? Parece que suportou por muito tempo. Embora pareça grave, se fizer o tratamento aqui e descansar bem, em 3 dias estará recuperado. A franqueza e a confiança do médico brasileiro me fizeram acreditar nele. Pedi tratamento imediato e que garantissem que não haveria reincidência. O médico recomendou um procedimento especial minimamente invasivo, conhecido como PPH, procedimento para prolapso e hemorroidas. Ele explicou que a dor seria mínima, a recuperação rápida e era ideal para o meu caso. Para mim, era uma doença grave, mas a cirurgia terminou mais rápido do que imaginei, levou apenas 25 minutos. Após a cirurgia, o médico sugeriu que eu descansasse por cerca de um dia, então fui transferido para uma suíte especial para repousar confortavelmente. As instalações do hospital eram fantásticas, não devendo nada aos hotéis de luxo de Dubai, e a equipe médica era extremamente calorosa e atenciosa, como é típico dos brasileiros.
Deitado descansando, pensei, por que não vim antes aceitar esse tratamento? No fim, confiar na decisão do Senhor. Roberto foi o certo. Esse método de tratamento utilizou apenas anestesia local, não exigiu jejum prolongado e eu poderia ter ido para casa no mesmo dia. Fiquei realmente admirado com a tecnologia médica do Brasil. No dia da cirurgia, o médico veio me visitar e sugeriu que eu ficasse no hospital por 2 ou 3 dias para uma recuperação completa. Como eu tinha que voltar ao meu país com a delegação após a missão, precisava me recuperar o mais rápido possível. Eu disse a ele que meu principal objetivo ao vir ao Brasil desta vez era esse, então seguiria as ordens médicas. A enfermeira veio ensinar métodos de recuperação, incluindo banhos de assento com água morna. No Brasil, eles realmente têm solução para tudo. Aprendi fisioterapia pélvica e a usar equipamentos modernos de eletroestimulação. Comprei os melhores produtos para levar de volta aos Emirados e até comprei alguns como presente para outros membros da realeza, pois ouvi dizer que também são ótimos para a saúde feminina. Alguns dias depois, antes de deixar o Brasil, fiz o último exame. O médico sorriu e disse, a recuperação está excelente, e pediu para eu voltar em 3 meses para um check-up. O normal seria 1 mês, mas como cuidei muito bem durante o repouso, não haveria problemas. Além disso, se acontecesse qualquer coisa, eu poderia pegar um jato particular e vir ao Brasil imediatamente, pois ele já havia falado com o diretor do hospital. Voltei para minha pátria com a delegação. 3 meses depois, eu já podia viver normalmente. Voltei ao hospital no Brasil desta vez com passos leves, trazendo muitas frutas exóticas e presentes. O clima de setembro em São Paulo estava agradável, fazendo com que essa visita parecesse férias. Sou eternamente grato ao Senhor. Roberto e ao Hospital Brasileiro por me darem uma nova vida. Minha vida, antes cheia de preocupações, agora estava renovada. Ao mesmo tempo, senti vergonha por ter subestimado o Brasil e o Senhor. Roberto anteriormente. Eu queria fazer algo para retribuir ao hospital e ao Senhor. Roberto, que tolerou meu mau humor por tanto tempo. Perguntei como poderia ajudar e disse estar disposto a fazer qualquer coisa. Mas o hospital disse que apenas fez o seu trabalho e que os honorários da cirurgia eram suficientes. O Senhor. Roberto, que estava ao lado, sugeriu, então que tal uma doação em nome da família real de Ajman? Isso ajudará a promover a amizade entre o Brasil e o mundo árabe, e também elevará a imagem da realeza. Mais uma vez, fiquei impressionado com a visão de longo prazo do Senhor. Roberto. Imediatamente doei R$ 500.000, aproximadamente o valor que eu havia pensado originalmente, mas pedi para alterar o nome do doador, alegando que era para agradecer ao hospital por ter curado o secretário particular de um membro da realeza. Fazer isso não apenas curou minha dor, mas também fez o bem para pacientes carentes, o que me deixou muito orgulhoso. Quero aproveitar esta oportunidade para expressar novamente minha gratidão ao Senhor. Roberto e ao Hospital Brasileiro, foram eles que me deram um momento inesquecível na vida. Se houver algum árabe enfrentando o mesmo problema que eu, sugiro que venha aos hospitais do Brasil, mesmo que a viagem seja longa. Esta é a história de um príncipe árabe que sofria de um problema indizível, veio a um hospital de cirurgia coloretal em São Paulo e foi curado em um dia. O que acharam da história de hoje? Vocês podem deixar comentários abaixo para torcer pelo príncipe Hassan.